CDD04! E aí, turma linda, como é que vocês estão? Queridas e queridos, espero que estejam todos bem, né? Guardadinhos em casa, estudando, né? Sim, mantendo a rotina de estudos, né? Porque não estamos de férias, estamos passando por um momento de uma pandemia, mas precisamos manter aí, mesmo no limite, a nossa rotina, né? A gente precisa estar dando continuidade aos nossos estudos. Para quem trabalha, está trabalhando ainda, mas quem teve o prazer, né, de estar em casa, tendo a sua segurança também, todos estejam bem. Que por mais que estejam... Gente, estou meio travando, mas é normal, viu? Porque eu penso muito rápido e minha voz não acompanha o tempo que eu penso, mas vocês vão se acostumar com o tempo. Tudo tranquilo. Então, que vocês estejam bem, estudando, com a rotina tudo ok, mesmo quem esteja trabalhando, mesmo quem esteja em casa, cuidando dos filhos, aquela coisa toda, não é isso? Vamos começar nosso conteúdo de hoje, aquele conteúdo maravilhoso. O material de vocês é o livro de Saúde e Seus Cuidados, certo? Esse livrinho aqui, ó. Quem não tem, não se preocupe que a gente manda as páginas para vocês. O capítulo é o capítulo 2, a página 15 a 17, e nós iremos falar sobre saúde na terceira idade. Então, se você ainda não leu o material hoje, já pausa esse vídeo nesse exato momento e faz uma leitura prévia do material. Por que, professora, eu preciso fazer isso? Porque ajuda no entendimento do conteúdo. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente escuta, mais a gente aprende. Então, vocês fazem a leitura, pegam a canetinha de vocês. Se tiverem dúvida, vocês marcam lá no material, no caderno, onde vocês estiverem escrevendo. Porque no decorrer do nosso conteúdo, talvez eu fale aquilo que você estava em dúvida e esclareça. Então, por isso que é importante a gente estar sempre lendo o material antes de começar o vídeo. Ok? Vamos lá? Vamos. Gente, o nosso conteúdo anterior, nós falamos sobre saúde na infância, não é isso? A gente falou um pouquinho sobre como é que a criança se desenvolve, né? A importância dos tratamentos precoces, do acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Falamos da importância da rotina da criança, ser uma rotina saudável, né? Então, a gente falou bastante sobre vários detalhes da criança, da primeira, da segunda, da terceira infância, não é isso? Então, lembrando, gente, espero que sim, viu? E aí, hoje, né, eu organizei aqui esse material para vocês, porque nós iremos falar sobre saúde na terceira idade. Já sei que tem muita gente que se identifica se identifica mais com a terceira idade, tem pessoas que se identificam mais com criança, não é isso? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde na terceira idade. E aí eu já começo fazendo uma pergunta para vocês. Vocês sabem que eu já adoro desafiar vocês para vocês começarem a colocar os neurôniozinhos aí para funcionar, né? E eu começo perguntando: será que a população brasileira ela tem envelhecido de maneira saudável? O que é que vocês acham? Podem me responder lá no grupo do WhatsApp para a gente interagir, tá certo? A opinião de vocês. Podem ir lá comentar que eu estarei lá atenta ouvindo tudo. Gente, a gente sabe que o nosso sistema de saúde ele não é o dos melhores, né? Mas não é a questão que o sistema ele é ruim. Porque no papel, o SUS ele é perfeito, ele não tem falhas, né? Mas a gente sabe que os nossos governantes, ele deixa a desejar em muitos pontos. E sim, com certeza, né? Que deixa aí. Porém, de um tempo para cá, a gente evoluiu, né? Evoluiu não tanto como a gente deveria ter evoluído, mas a gente já deu algumas passadas, a gente já deu alguns passos para frente. E isso é bom, né? Antigamente, a estimativa de vida era pouquinha. As pessoas morriam muito jovens. Era de se admirar quando uma pessoa chegava a 90, 100 anos. Todo mundo ficava beixo. Eu digo por experiência própria. Eu não sou tão velha, né? E no meu tempo, quando eu era menina, moleca, quando uma pessoa dizia que tinha 90, 100 anos, eu ficava impressionada, porque eu não via pessoas com essa
idade. E hoje em dia a gente vê que pessoas, cada vez mais, os idosos estão mais ativos. Idosos com 75 anos se formando, né, estudando, trabalhando, e isso é muito bom, porque a gente percebe que os idosos eles estão envelhecendo com mais saúde, né? É lógico que existem exceções. Existem idosos que envelhecem e vem aquela cargo de patologias, de doenças, de problemas e etc. Existe, com certeza. Mas existem idosos que são exemplos, é puro exemplo de vida saudável, né? De pessoas que conseguem manter um hábito bom de vida saudável, sair do sedentarismo, trabalha, é muito ativo. Por quê? Porque fizeram escolhas boas. E hoje em dia estamos mais evoluídos do que de um tempo atrás. Quantas vezes tinha pessoas por exemplo, mulheres que ficavam viúvas muito jovens. Mulheres com 25 anos, 30 anos eram viúvas. Porque os maridos morriam cedo, 40 e poucos anos, 50 anos, os maridos estavam tudo morrendo, né? E aí, hoje não. Hoje a gente vê idosos aí, como eu falei anteriormente, com 70, 75 anos, dando de 10-0 nos jovens de 30, né? Nos adultos de 30, de 25 anos, andando de bicicleta, participando de maratona, fazendo isso, aquilo, outro. Isso é muito bom de ver, né? Exemplos de vida que a gente deve seguir. E aí, no Brasil, houve um aumento da população idosa, certo? Eu quero deixar bem claro aí para vocês que houve sim esse aumento, deixando o país na 5ª posição mundial, certo? De população idosa, cerca de 28 milhões de pessoas com idade acima de 60 anos de idade. Por isso que é um dos motivos, não só isso, mas um dos motivos de ter aumentado aí a questão da idade de se aposentar, o tempo de trabalho, né? As pessoas estão vivendo mais. A 5ª maior população mundial do idoso é o Brasil e, segundo o IBGE, o número de pessoas aumentarão em 2060. Mais de 33% da população se tornará pessoas idosas. Então, eu tenho esse gráfico aqui, que tem no material de vocês, certo? O gráfico do mesmo jeito. Do jeito que tem aqui, tem no material de vocês. Distribuição percentual da população residente por grupos de idade no Brasil. Aqui nós temos dados de 2004 a 2060, certo? E aí eu vou explicar um pouquinho desse gráfico para vocês. Aqui nós temos, ó, de 0 a 14 anos, em 2004, a prevalência dessas pessoas no nosso país era de 27,1%. Em 2014, essas pessoas elas já começaram a cair. Vocês podem olhar pelo esse gráfico aqui, ó, o azul mais escuro. Em 2014, caiu para 21%. Em 2030, cai para 17%. Em 2060, apenas 13% da população brasileira terá a idade de 0 a 14 anos. Cada vez mais, né, as famílias não estão tendo a quantidade de filhos que tinham antigamente. Né? O casal, um casal, ele quer ter no máximo 2 filhos ou um filho, né? Antigamente não. As pessoas tinham 10, 15, 20 filhos e eram famílias com bastante números. Hoje já é aquela coisa bem reduzida e tem casais que nem filhos não têm, né? Os filhos que têm são animais, são pets. Então, por isso que está cada vez mais diminuindo e a questão da violência também, não é isso? E aí nós temos aqui, ó, de 15 a 29 anos, em 2004, era 27% da população que ocupava aí, né, essa faixa etária de idade. Em 2014, caiu para 24%. Em 2030, cai para 21%. E em 2060, apenas 15% da população terá a faixa etária de idade de 15 a 29 anos. Olha só, tá vendo? De 30 anos a 59 anos, aí vocês vão ver aí um pouco desse aumento dessa faixa etária de idade, né? Já tem pessoas maduras e etc. Esse azul aqui, ó. Em 2014, 35,9% da população tinha essa faixa etária de idade. Em 2014, subiu para 40,6%. Em 2030, sobe para 42,6%. Olha só. E em 2060, cai um pouquinho, certo? Só um pouquinho. Para 38% da população com
a faixa etária de idade de 30 a 59 anos. E a partir dos seus 60 anos de idade, olha só, minha gente, em 2004, apenas 9% da nossa população teria essa idade. Apenas 9% da população brasileira tinha a partir de 60 anos de idade. Pouquíssimo, não é isso? Em 2014, sobe para 13,7% com essa faixa etária de idade. Em 2030, sobe para 18% da população brasileira. E em 2060, 33,7% será pessoas a partir de 60 anos de idade. Então, a tendência é aumentar, por isso que nós falamos que a profissão de cuidador é a profissão do futuro. Não é isso? Porque cada vez mais as pessoas estão envelhecendo e não têm filhos, e quando os filhos têm, não cuidam, não tem tempo para cuidar, e aí necessita de ter uma pessoa para auxiliar. Certo? Nós temos fatores que interferem na saúde da terceira idade. No material de vocês, esse gráfico aqui está como um formato de pizza, certo? E aí tem a metade da pizza, a metade da pizza fala que é hábitos de vida que interferem em um idoso ter uma boa saúde da terceira idade. Os hábitos de vida é o quê? Mal alimentação, baixa ingestão de água, sedentarismo, o uso do cigarro, da bebida alcoólica, tudo isso aí diminui a sua qualidade de vida quando você chegar à terceira idade, certo? A questão da genética, né? A hereditariedade, que passa de pai para filho, é apenas 20%. E as condições ambientais é 19%. E as doenças é apenas 10%. Então, 10% de doença é que pode atingir aí a terceira idade. Pouquíssima. Né? 51% é os hábitos de vida. Por isso que eu sempre digo, você será o que você é hoje. Então, se você come muita besteira hoje, seja bem-vindo ao grupo, né, de pessoas com doenças por seus hábitos de vida, né, por mal alimentação. Se você não se exercita, seja bem-vinda. Você vai fazer parte dos grupos de pessoas com sedentarismo e doenças ocasionada pelo sedentarismo. Então, mudem o quanto antes aí as rotinas e os maus hábitos de vocês, certo? As principais doenças que atingem a terceira idade são, né, a hipertensão arterial, a diabetes, a depressão, problemas cardíacos, as demências, artroses, as lipidemias, encomprese, enurese, transtornos somatoformes. Poxa, professora, muita coisa, hein? Tem muita coisa aí que eu nunca nem ouvi falar. Não se preocupe, eu irei falar sobre todas essas patologias, uma por uma, no decorrer desse módulo de saúde e seus cuidados. A gente vai conhecer um pouco mais sobre hipertensão, sobre transtornos e etc. Certo? Vou falar bem pouquinho, ou vou falar bem muito sobre cada patologia dessa, mas com o decorrer do nosso material. Certo? Os cuidados com a saúde, né? Controlar a pressão arterial, não fumar, praticar atividades físicas, evitar o estresse, fazer exames sanguíneos periódicos, consultar regularmente o geriatra, alimentação, sempre que possível, uma alimentação saudável, controlar o consumo de sal, controlar o peso, beber água diariamente, respeitar o momento do sono, né? E exercitar a mente sempre que possível. É muito bom a gente tirar um tempo para a gente estimular aí a nossa cabecinha, certo? O nosso próximo conteúdo, nós iremos falar sobre autismo. E aí eu já peço para vocês abrirem a cabecinha e o coração de vocês sobre esse tema que eu adoro, que eu amo tanto falar, certo? Deixo aí a nossa frase de hoje. Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Então, nunca desista. Eu sei que muitas aqui faz tempo que não estuda. Ai, professora, eu estou tendo dificuldade porque faz anos que eu não pego num caderno, num livro, num lápis. Mas não se preocupe, né, que é o seu momento. O seu momento é agora, chegou e vamos aproveitar. Eu sei que não é fácil, mas eu estou aqui para facilitar para vocês, para ajudar vocês. Então, contem comigo como aliadas nesse novo processo de vocês, certo? Nessa nova caminhada de vocês. Então, não desistam, não se abalem
e vamos dar as mãos para a gente conseguir passar por esse momento de pandemia, por esse momento dessa nova rotina que a gente está vivenciando. Gente, sobre as atividades, vocês sabem que eu cobro tudo sobre o que a gente acabou de estudar. Então, eu posso perguntar, cite quais são os fatores de risco para a terceira idade, quais são as doenças que mais afetam, tudo o que a gente acabou de estudar. Nada que não seja que eu não tenha falado nesse vídeo para vocês, certo? Respeitem o prazo das entregas das atividades. Nunca deixem para entregar no final de tudo, certo? Entregue sempre, vocês sabem que vocês têm 7 dias, mas não deixem para entregar no 7º dia. Toda atividade vocês valem uma nota que eu vou somar no final, certo? Para juntar com a nota da prova, da avaliação de vocês. Então, fiquem tranquilos que tudo o que vocês estão fazendo está pontuando, está valendo nota, ok? Estarei disponíveis para vocês no momento da aula de vocês, certo? Eu estou disponível para tirar dúvidas, para vocês questionarem, para eu ajudar ainda mais, certo? Qualquer coisa é só me procurar. Fiquem atentas no grupo. Qualquer dúvida tem eu lá no grupo de vocês. Tem as meninas do CRA e a gente tá aqui para caminhar juntas, ok? Super beijo. Sinta-se fortemente abraçadas virtualmente e até o nosso próximo encontro. Tchau, turma!